Boa noite, pessoal. Hoje nosso grupo vai falar sobre saúde ambiental e desigualdades, construindo indicadores para o desenvolvimento sustentável. Meu grupo compõe eu, Letícia, Daiane Emanuele, Alanes, Maria Eduarda e Nailza. Primeiramente, é importante falar o que é o desenvolvimento sustentável. Ele implica possibilitar às pessoas atingir um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo ao mesmo tempo um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais. Em resumo, é o desenvolvimento que não esgota os recursos para um futuro. Um desenvolvimento sustentável requer planejamento e o reconhecimento de que os recursos são finitos. O conceito de desenvolvimento sustentável procura harmonizar os objetivos de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e a conservação ambiental. O conceito de desenvolvimento sustentável foi reconhecido internacionalmente em 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia. A comunidade internacional adotou a ideia de que o desenvolvimento socioeconômico e o meio ambiente, até então eles eram tratados como questões separadas, eles poderiam ser geridos de uma forma mutuamente benéfica. O relatório de Brundtland formalizou o conceito de desenvolvimento sustentável e o tornou conhecido do público. O desenvolvimento sustentável pode ser dividido em 4 componentes, sendo eles sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica, sustentabilidade sociopolítica e sustentabilidade cultural. A sustentabilidade ambiental consiste na manutenção das funções e componentes dos ecossistemas para assegurar que continuem viáveis, capazes de se autorreproduzir e se adaptar a alterações para manter sua variedade biológica. É também a capacidade que o ambiente natural tem de se manter as condições de vida para as pessoas e para os outros seres vivos, tendo em conta a habitabilidade, a beleza do ambiente e a função como fonte de energias renováveis. A sustentabilidade econômica é um conjunto de medidas e políticas que visam a incorporação de preocupações e conceitos ambientais e sociais. O lucro passa a ser também medido através da perspectiva social e ambiental, o que leva à otimização do uso de recursos limitados e à gestão de tecnologias de poupança de materiais e energia. A sustentabilidade sociopolítica é orientada para o desenvolvimento humano, a estabilidade das instituições públicas e culturais, bem como a redução de conflitos sociais. Ela vê o ser humano não como um objeto, mas como um objetivo do desenvolvimento. Ele participa na formação de políticas que o afetam, decide, controla e executa decisões. A sustentabilidade cultural leva em consideração como os povos encaram seus recursos naturais e, sobretudo, como são construídas e tratadas as relações com outros povos a curto e longo prazo, com vista à criação de um mundo mais sustentável a todos os níveis sociais. A relação entre o desenvolvimento sustentável e desigualdade, eles são diretamente ligados no Brasil. O desenvolvimento sustentável ainda há um longo caminho a ser percorrido. Apontam os indicadores de desenvolvimento sustentável divulgados pelo IBGE. Um dos maiores desafios para combater essa desigualdade é a do saneamento básico, que traz consequências como o elevado número de internações por doenças ligadas à falta do saneamento básico, mais comuns no norte e nordeste do país, e a mortalidade infantil. O desenvolvimento sustentável não pode se limitar a apenas uma área, ele precisa abraçar do meio ambiente a distribuição mais igualitária da renda. Essa frase exposta é dita pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, abre aspas, se as desigualdades continuam aumentando, o desenvolvimento pode não ser sustentável, fecha aspas. Mas ele também disse, as sociedades onde a esperança e as oportunidades são escassas estão vulneráveis a revoltas e conflitos. Diz também, a desigualdade pode gerar crime, doença, degradação ambiental e prejudicar o crescimento econômico. IDH, o que é? A sigla IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano,
que é uma unidade de medida utilizada para aferir o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade nos quesitos de educação, saúde e renda. A utilização de um indicador que envolvesse outras variáveis, que não somente a questão econômica, mas é também utilizado as variáveis, educação, saúde e renda. O IDH é uma referência numérica que varia entre 0 e 1. Quanto mais próxima do zero, menor o indicador para os quesitos de saúde, educação e renda. Quanto mais próximo de 1, melhores são as condições para esses quesitos. O indicador educação refere à quantidade média de anos de estudo de uma população. Entende que quanto maior for o tempo de permanência de uma população na escola, melhores serão as chances de desenvolvimento para esse país. Por outro lado, mostra ainda o comprometimento dos gestores com o futuro de uma nação, na medida que esse indicador reflete diretamente no desenvolvimento das futuras gerações. Assim, as políticas de Estado para matricular todas as crianças e adolescentes às escolas e diminuir as taxas de evasão e repetência, por exemplo, visam a melhora na posição do país neste indicador. Na variável saúde, avalia basicamente a taxa de expectativa de vida dos cidadãos de cada país participante. Quanto maior for essa taxa, melhores serão as condições de vida de seus habitantes. Ações como campanhas de vacinação e educativas sobre saúde, pré-natal, organização de sistemas públicos de saúde, ações de fornecimento de medicamentos colaboram para elevar esse indicador. No quesito renda, mede o valor médio do rendimento dos cidadãos com base na média do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de toda a riqueza produzida por um país em determinado período, normalmente é anual, dividida pelo número de habitantes. Agora que sabemos o que é o IDH, nós vamos fazer uma análise que o nosso artigo fez sobre os 5 municípios com menor IDH no ano de 2000. São eles Senda do Guilherme, no Maranhão, Guaribas, no Piauí, Iraipu, em Alagoas, Jordão, no Acre e Manarim, Pernambuco. Todos eles com IDH menor do que 0,487. Esse DH é correspondente a de países como Laos, Iêmen, Haiti e Madagascar. Em uma análise mais restrita, em cada um desses municípios, as desigualdades regionais ficam mais evidentes. A análise foi do ano de 2000 para o ano de 2010, onde esses municípios tiveram uma sensível melhora de renda em torno de 70%, sendo então a renda o fator que mais evoluiu nos últimos 10 anos, pois a população, 50%, mais pobre teve um aumento da renda superior a 52%. E as explicações para essa grande melhora passam pelo acesso a políticas públicas de transferência de renda, o crescimento da oferta de empregos formais, a melhoria da remuneração do trabalho de baixa qualificação e o aumento da cobertura da Seguridade Social, por exemplo, a aposentadoria rural. Taxa de alfabetização. A taxa de alfabetização expressa a situação educacional mínima da população, sendo um dos fatores indicativos do IDH. A taxa de alfabetização é associada com a qualidade de vida, onde o seu aumento indica uma melhora na qualidade de vida e o contrário indica uma qualidade de vida precária. Além disso, fica evidente uma desigualdade de gênero, onde muitas vezes mulheres param de estudar por vários motivos. Um deles é gravidez, ter que cuidar da casa e até mesmo dos irmãos menores. É possível perceber que a educação está associada com a renda, pois o aumento da escolaridade traduz uma melhor colocação no mercado de trabalho e, por consequência, uma melhor qualidade de vida. Saneamento básico é o terceiro indicativo do IDH. É a saúde que podemos traduzir no acesso ao saneamento básico, as condições de saúde pública relacionadas à água potável, com acesso à água e ao tratamento e disposição adequada do esgoto, como a não existência de banheiros. São grandes fatores de transmissão de doenças e da alta taxa de mortalidade infantil, pois 47,6% do esgoto coletado não é tratado. Eu vou começar falando sobre as diferenças entre o
Nordeste e o Sudeste. Em primeiro aspecto, eu quero destacar a região do Sudeste, que é a região do país com maior índice de desenvolvimento humano, no caso o IDH, né? E ela apresenta 0,794. E já o Nordeste registra o menor coeficiente de IDH com 0,608. Em relação ao desenvolvimento social, o Sudeste permanece na liderança do ranking. Já o Nordeste é um dos que ficam isolados nos últimos lugares, mas ele vem se destacando por ter acelerado seu desenvolvimento social às outras regiões e também pelo seu desempenho. E em relação à educação pelas regiões, o maior aumento ocorreu no Nordeste, onde o índice evoluiu de 0,0,8 para 0,30, ou seja, quase quadruplicou nos últimos 10 anos. Já o Sudeste está entre as regiões que apresentam tendência de crescimento. Aí, eles estiveram numa média de ganhos superiores a 0,15, ou seja, estava aumentando durante os anos. E em relação ao IDS Saúde, teve destaque novamente o Nordeste, que esse destaque foi explicado pelo aumento da cobertura de água, e o Sudeste, que também, como o outro, está entre as regiões que houve melhora substancial nos últimos anos. E a diferença de desenvolvimento social entre essas duas regiões, Nordeste e Sudeste, caiu 17% nos últimos 10 anos. Agora eu vou falar sobre o processo histórico do desenvolvimento sustentável e saúde ambiental. No dia 5 de agosto, o Brasil celebra o Dia Nacional da Saúde. E foi escolhida essa data somente por uma homenagem que eles fazem ao médico Oswaldo Cruz, que nasceu no dia 5 de agosto de 1872. E ele tem uma grande importância, por isso que é escolhido em homenagem a ele. O objetivo da comemoração do Dia Nacional da Saúde é promover mesmo uma conscientização sobre a importância do tema entre a população, relembrar os cuidados que cada um deve ter com o corpo, promover a educação sanitária e ambiental e preservar o meio ambiente para as gerações atuais e as futuras também. Foi estimado que nos países em desenvolvimento a porcentagem de mortalidade atribuível a essas causas ambientais é de 25% e nos países desenvolvidos de 17%. E a gente vê no dia a dia o quanto o ser humano está destruindo o meio ambiente e também não está se importando. A poluição ambiental tem, em geral, duas causas principais. Uma delas é a tendência que o homem sempre sentiu para a mecanização, no caso, transformando as matérias-primas, e, em consequência, forma uma quantidade apreciável de resíduo inútil, que acaba com o tempo e compromete o ambiente. E a segunda causa da poluição ambiental está no contínuo aumento da população, e isso acaba que implica numa crescente produção de alimentos, e com isso utiliza excesso de forma indiscriminada, no caso fertilizante, agrotóxico, e isso é o que vai contaminar muito as fontes de água, o solo e o ar. E o crescimento das cidades, as indústrias e os veículos estão causando transtornos para o ar, o solo e as águas. No caso, a emissão de gases tóxicos também é um problema, porque para os veículos automotores é a maior fonte de poluição na atmosfera. No caso, nas cidades, esses veículos estão responsáveis por quase 40% da poluição do ar, porque emitem gases como o monóxido de dióxido de carbono, e o óxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre, derivados de hidrocarboneto e chumbo. No caso, como isso é muito forte, acaba sendo responsável por 40% da poluição do ar. E na agricultura moderna, o uso de agroquímicos, especialmente o uso de herbicidas aplicados pelos aviões, tem aumentado muito os riscos para a saúde humana, que além de contaminar os alimentos, não só os alimentos, tem causado contaminação também das pessoas, em função de ventos, erros e também a negligência dos pilotos durante a aplicação. E o desenvolvimento é necessário, porém o ser humano precisa respeitar melhor o meio ambiente, pois a gente depende dele para sobreviver nesse planeta, né? E muitos problemas de saúde vai continuar agravando devido à deterioração das condições de vida gerada pela insegurança pública, poluição sonora, escasso fornecimento de água potável e saneamento inadequado, eliminação incorreta dos resíduos, contaminação química por agrotóxicos e fertilizantes. Todos esses problemas estão aumentando cada vez mais devido ao crescente aumento da população.
e, em consequência, um aumento na produção de alimentos, que no caso é o que eu já tinha comentado, que é um das causas principais da poluição ambiental. E o que é importante lembrar também é que no modelo atual de alimentos hoje, no caso a agricultura moderna, o Brasil já é desde 2008 o maior consumidor mundial de agrotóxicos. E isso, o que é pior do que isso, no caso, são vários produtos que são proibidos em outros países e aqui no Brasil está sendo utilizado, sim, normalmente. E uma das principais responsabilidades do setor de saúde é a proteção do bem-estar público, com a garantia de um ambiente físico e social e saudável, que possibilita um desenvolvimento humano sustentável, ou seja, é uma melhora das condições de materiais para responder às necessidades da atual geração. No caso, isso sem comprometer a resposta às necessidades das gerações futuras, que proteja especialmente as pessoas que são, no caso, mais vulneráveis, os mais velhos, os que já têm algumas doenças, essas pessoas que podem ser consideradas as mais vulneráveis, né? Mas a boa notícia em meio a todo esse caos é que estão em marcha diversas atividades para monitorar, né, e avaliar a saúde ambiental. No caso, desenvolver políticas saudáveis e sustentáveis em longo prazo, buscar alianças, desenvolver recursos humanos e estabelecer uma legislação adequada e com respeito ao consumo dos bens e dos serviços. Então, agora eu vou falar de um tema muito importante, que é a implantação da política nacional e as suas dificuldades. Alguns problemas, né? Eu queria começar falando sobre o problema da falta de investimento na educação, porque a política do nosso país vem se preocupando ultimamente só com a quantidade e não com a qualidade do ensino, das pessoas que vivem em regiões periféricas. Essas pessoas são prejudicadas por não terem acesso a um ensino de qualidade, porque muitas das vezes os salários para os profissionais da educação são melhores em áreas mais nobres, e além de que essas pessoas que vivem em áreas mais pobres também não recebem os melhores materiais. Não só materiais, mas como os equipamentos, carteiras, mesas, entre outros, né, para que possa proporcionar um bom estudo. Outro problema também é a moradia e a falta de saneamento básico. A falta de saneamento é um dos principais problemas do nosso país, visto que em grande parte da população não tem acesso a ele. E isso é um absurdo, porque mesmo sendo um direito de todos, muitas pessoas não têm o acesso. E pessoas com maior vulnerabilidade social lidam com grandes problemas de saneamento, que consequentemente acaba afetando a saúde dessa população também. E isso diminui consideravelmente a qualidade de vida dessas pessoas. Outro problema muito grave é o SUS, o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde presente no Brasil deveria ser um dos melhores do mundo se funcionasse da forma correta. Só que, devido à má administração, eles não conseguem atender toda a população com a qualidade que deveria. Falta investimento, faltam leitos, faltam equipamentos e a demanda dos atendimentos só aumenta cada vez mais. Além de que, devido às circunstâncias em que os profissionais de saúde às vezes são submetidos a trabalhar, muitos escolhem outra área ou outros locais para trabalharem. E isso acaba que faz com que seja mais um problema para poder ser falta de profissionais, ou seja, falta muito profissional por conta disso. E a maioria dos profissionais não recebem adequadamente pelas funções que eles desempenham e pela falta de recursos. E a fila do SUS aumenta cada dia mais e muitos pacientes eles aguardam durante anos para poder ser atendidos. E isso é um absurdo. E esses problemas que o SUS enfrenta, todo mundo já sabe e vem se agravando cada vez mais porque eles não administram da forma correta. Outros problemas também são os problemas sociais e a falta de planejamento familiar. Infelizmente, um país com tanta diversidade como o Brasil sofre duramente com os problemas sociais, como a desigualdade e outros citados anteriormente aqui nesse slide, E isso dificulta a implantação da política nacional. Obviamente, esses problemas sociais não é uma escolha da população, mas muitos brasileiros vivem excluídos da sociedade por causa desses problemas, o que afeta diretamente no acesso aos meios essenciais que permitem às pessoas usufruir das condições básicas de vida. Como faltam essas condições, muitas vezes também faltam informações a essa parcela da população. E, consequentemente, falta o acesso de planejamento familiar, o que torna isso tudo uma bola de neve de problemas atrás de problemas. E negar o acesso dos casais mais pobres aos métodos modernos da contracepção compromete o futuro do país, porque aprofunda perversamente a desigualdade social e cria um caldo de cultura que contém os 3 fatores de risco que é indispensável na explosão da violência urbana. No caso, crianças maltratadas na primeira infância, e descuidados na adolescência, que vão conviver com os pais violentos
até mesmo quando crescerem. E o último problema que eu queria ressaltar é a falta de compromisso dos governantes e corrupção. Isso é o que o Brasil já passa durante muito tempo e a gente já está até acostumado. Esse é um tópico muito triste de se falar, porém é muito necessário também. A gente escolhe as pessoas, coloca elas no poder esperando um mínimo. O mínimo, no caso, é o mínimo que elas podem nos proporcionar, que é nosso direito como moradia, emprego, acessibilidade, coisas que são essenciais e básicas para viver. Entretanto, não é novidade que por diversas vezes o descaso com a população é maior e somos deixados de lado enquanto eles priorizam outras coisas. E é aí que entra a corrupção, é nesse caso. Mas isso nós já temos uma vasta experiência e a gente sabe como que isso funciona aqui no Brasil. Enfim, nós precisamos de responsabilidade dos governantes para agir em prol da população e seus direitos, e não contra ela, que é o que eles fazem. É preciso investir em nosso país e não em suas contas bancárias. Por isso, dificulta a vida de muitas pessoas que precisam de uma maior atenção em nosso país. Esses são alguns problemas que eu queria ressaltar sobre a implantação da política, no caso, as dificuldades que todo mundo enfrenta. Qualidade de vida. A qualidade de vida está relacionada à forma que as pessoas vivem, sentem e compreendem seu cotidiano, envolvendo a saúde, a educação, transporte, moradia e trabalho. O ideal de sustentabilidade rege a busca por qualidade de vida, a exploração de recursos e o crescimento econômico de muitos países atualmente. Sobre a ligação entre a destruição ambiental e a pobreza, buscamos a promoção de melhorias na qualidade de vida da camada empobrecida da sociedade, evoluindo ao mesmo tempo políticas de saneamento, cuidado com a saúde e combate à fome. De acordo com o artigo 225 da Constituição, como podemos ver no slide, diz que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Assim, a Constituição Federal diz para a gente que os aspectos sociais e a necessidade de conservação do meio ambiente estão em consonância com o conceito mundial de desenvolvimento sustentável. Na teoria, a legislação brasileira é uma das mais avançadas no campo ambiental. Porém, a gente ainda está longe de conseguir ser uma sociedade de fato sustentável. Um grande problema dos países em desenvolvimento é conseguir encontrar um equilíbrio entre o avanço econômico e a preservação ambiental, principalmente porque o modelo utilizado pelas nações hoje desenvolvidas sempre foi baseado na exploração exaustiva de recursos. De desenvolvimento sustentável. Esse slide que a gente resolveu colocar, ele é bem autoexplicativo, na verdade. Nós decidimos colocar ele porque o desenvolvimento sustentável, ele é um tópico muito abrangente no artigo que a gente pegou. Então, assim, às vezes a gente fala do desenvolvimento sustentável, mas não sabe o que é. Então, nós colocamos aqui exemplos, como a exploração consciente de recursos naturais, preservação de bens naturais aliada à dignidade social, a diminuição do ritmo de consumo, programas socioambientais de conscientização da população, reciclagem, investimento em fontes renováveis de energia e reflorestamento. Nenhum anula o outro. Todos são itens muito importantes, são formas muito importantes para a gente alcançar, o desenvolvimento sustentável, pelo menos chegar perto disso. Como reduzir as desigualdades? Para quem não sabe, o objetivo número 10 de desenvolvimento sustentável da ONU diz: reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. A igualdade é requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Sem igualdade, as economias são ineficientes e alcançam menores níveis de produtividade e investimento. A desigualdade cria obstáculos para o aumento das capacidades de consumo da população com menos recursos e, portanto, para as demandas de bens e serviços também, tirando o dinamismo das economias. Ou seja, se a gente não consegue alcançar a igualdade, dificilmente a gente vai conseguir alcançar também o desenvolvimento sustentável. Agora eu vou citar alguns objetivos impostos pela ONU para reduzir a desigualdade. Promover a inclusão social, economia e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra.
adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção social, e alcançar progressivamente uma maior igualdade. Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados. Incentivar a assistência fiscal ao desenvolvimento e fluxos financeiros, incluindo o investimento externo direto para os estados onde a necessidade é maior. Além desses objetivos que eu citei, porque eu peguei os menores, né, e o que dava para a gente entender melhor, no site da ONU, se a gente pesquisar, se jogar no Google também, é muito fácil a gente encontrar uma lista com vários objetivos que eles imporam mesmo, né? Então, assim, é muito bacana dar uma conferida, dar uma pesquisada. Tem objetivos lá com prazo para 2030. Então, assim, é um conteúdo que eu não conhecia e eu achei muito interessante. Vale a pena pesquisar. E para finalizar nosso trabalho, aqui estão as referências que nós utilizamos, para além do artigo que o professor Marcelo indicou para a gente, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente fica à disposição para responder vocês. Agradecemos muito pela atenção de todos e tenham uma boa noite.